Bom dia, sejam bem-vindos aqui nessa quarta-feira, nossa primeira apresentação de soluções naturais do mês de fevereiro. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre como cuidar da nossa saúde física e emocional através dos óleos essenciais, através da aromaterapia, que é uma terapia integrativa maravilhosa e que mudou a forma de cuidados da minha vida. Vou falar um pouquinho mais sobre mim, para que vocês entendam por que eu estou aqui hoje com vocês. Eu sou Renata Carvalho, sou sergipana, mãe de Gabriel e Pedro, casada com Rogério, e sou uma pessoa que descobriu esse mundo da aromaterapia através desses dois rapazes lindos que nessa foto está desatualizada, porque já estão maiores do que eu. Mas lá em 2018, eles vinham passando por inúmeras crises respiratórias. A gente já vinha por mais de 6 meses ali com tratamentos tradicionais, sem surtir o efeito positivo. E aí a gente usava ali os antialérgicos, algo para a parte respiratória, corticoides, enfim. Mas eles não saíam das crises e eu fui em busca de pozinho do Pilim-Pim-Pim. Nunca fui natureba, eu sou advogada de profissão, praticamente me aposentando hoje em dia, porque sou apaixonada por esse mundo da educação nos óleos essenciais, mas de fato, naquela época, eu sempre fui muito estressada, workaholic, aquela que começava o dia às 7 horas da manhã com o pé no fórum e ia dormir 2 horas da manhã finalizando o prazo. Então, era uma vida muito corrida e sempre fui muito cética. E o ceticismo me fazia até brincar, porque eu dizia, eu vou atrás de gotinha de pilim-pim-pim, de pauzinho de pilim-pim-pim, para esses meninos ficarem bons, vou atrás de alguma coisa natureba. Mas sabe quando você fala o natureba de uma forma meio que preconceituosa? Era exatamente assim que eu falava. Bom, fato é que, atrás do pauzinho de pilim-pim-pim, num belo dia, eu conversando com a minha irmã e perguntando se ela conhecia algum médico naturalista, né, natureba, para me indicar, ela disse, por que você não tenta os óleos essenciais? Eu falei, porque eu nunca ouvi falar. E ela disse, eu estou usando para ansiedade e para o sono e estão sendo maravilhosos. Tenta com eles, eu sei que tem para um monte de coisa. Me indicou uma consultora, eu entrei em contato com a consultora. Ela, de fato, me falou várias situações que os óleos poderiam beneficiar, e hoje vocês vão conhecer esses benefícios. Mas o que eu buscava era algo para a respiração dos meninos. E ela indicou dois óleos, um para a parte respiratória e um para a imunidade. E com 20 dias de uso desses olhinhos no difusor, que é algo que eu vou falar um pouquinho um pouquinho mais tarde, né? Daqui a pouquinho para vocês. Esses meninos pararam de ter todos aqueles quadros respiratórios que vinham incomodando a nossa família. E me surpreendi, obviamente. E a partir daquela surpresa, o cético se apaixona e eu comecei a usar os olhos para outras situações, como a ansiedade minha, como as dores do meu marido, dentre outras situações. E a cética se apaixonou por cada resultado dos óleos essenciais. E isso fez com que a gente mudasse, de fato, a forma de cuidar da minha família. E é por isso que hoje eu me tornei uma educadora dos óleos e estou aqui conversando com vocês sobre essas soluções naturais. E o que são essas soluções naturais, né? O que que Renata se surpreendeu? O que foi essa substância que realmente mudou a vida da família dela? São substâncias naturais, substâncias químicas, tá? Então é muito importante entender que são substâncias químicas e que reagem com o nosso corpo de uma forma muito eficiente. Eles são biodisponíveis, né? São biocompatíveis com as nossas moléculas e reagem em todos os nossos sistemas. E essas gotinhas naturais vêm das plantas aromáticas, podem vir ali do caule, da raiz, da folha, da pétala da flor, do fruto. E essa química reage trazendo benefícios na nossa saúde física ou emocional, inclusive cognitiva também, né? Quando a gente fala do mental. Elas se beneficiam muito, são super potentes, estão ali em extratos puros da natureza. Para vocês terem noção da potência de um óleo, uma gotinha do óleo de hortelã, que é um óleo que eu vou falar um pouco mais para vocês, que é um óleo que ajuda muito na parte respiratória, nas dores corpóreas, no foco, né, na disposição do corpo. Uma gotinha desse óleo, que vem daquela folhinha de hortelã, que quando a gente macera, quando a gente amassa, sai aquele líquidozinho, aquilo é o óleo essencial. Uma gotinha dele equivale ao efeito de 28 xícaras de chá de hortelã. Então, imagina você que quando está com desconforto digestivo, após um almoço, um alimento que não fez muito bem, e você toma um chazinho de hortelã para melhorar aquele desconforto. Imagina o efeito de 28 xícaras do chá de hortelã. Então, realmente, a potência dos óleos é muito grande e por isso eles são super eficientes. As formas de usar os óleos essenciais são três, facílimas e práticas para o nosso dia a dia, que é o cheirar, o passar na pele e o ingerir. E quando eu falo das formas de uso, antes de começar a abordá-las, eu gosto de trazer essa visão para vocês da biocompatibilidade e como os óleos reagem no nosso corpo. Quando a gente cheira uma molécula química, e aí não só do óleo essencial, mas qualquer
substância química que a gente inale, essa substância química vem no caminho através do nosso canal olfativo, a gente tem vários receptores e vai chegar no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema nervoso, é o nosso sistema das emoções e é o sistema que realmente determina e leva todos os estímulos para o nosso corpo, tá? Então, aquela química chega no nosso sistema nervoso e dali parte para o corpo inteiro. É esse o desenho que está aí. E pelo fato dos óleos essenciais serem compatíveis com as nossas moléculas, com a nossa característica física, né? Eles conseguem, inclusive, transpor a membrana da célula. E isso é uma vantagem muito grande para nós. Por quê? Porque quando a gente está com uma questão viral, a gente tem vírus instalados dentro das células. Então, é necessário algo que chegue lá naquele núcleo para combater ou para diminuir a proliferação daquele vírus. E os óleos essenciais têm um papel fundamental nisso, porque eles conseguem transpor. Então, eles ali fazem a função intracelular e também fazem a função extracelular. Então, se a gente pensar no caso de uma infecção bacteriana que está fora da célula, os óleos essenciais agem muito bem, como alguns medicamentos também. Mas a maioria deles, dos medicamentos sintéticos, não conseguem fazer o que o óleo essencial faz, que é chegar lá no núcleo da célula para ajudar tanto na formação desse núcleo, que pode estar com imperfeições, como na questão viral, que está ali atacando a nossa célula, tá? Então, é um plus a mais que a gente tem na nossa vida através dos óleos essenciais. E agora, como receber o benefício dos óleos essenciais no nosso corpo? Como eu já falei antes, a forma aromática, que é o cheirar, a forma tópica, que é o passar na pele, e a forma interna, que é o ingerir. E o ingerir, eu vou fazer um adendo logo mais para vocês, que a gente tem que ter algumas cautelas e vocês vão entender o porquê. O uso aromático, cheirar o óleo essencial. É o mais fácil de todos. Aliás, é uma das práticas que eu mais amo. É simplesmente abrir o frasquinho, pinga uma gotinha na palma da mão ou inala diretamente do frasco. Mas essa inalação direta é a que eu mais gosto, a inalação direta e consciente. Pingou a gotinha na palma da mão, une uma mão à outra para que o óleo se espalhe e de conchinha faz uma respiração consciente 5 a 6 vezes seguidas para que essa química em cerca de 20 segundos, chegue aqui no nosso sistema nervoso. E alguns se perguntam: será que cheirinho de fato traz esse efeito? Traz. Traz sim. Quando a gente vai comparar com a vida, com a nossa vida moderna, né, e com o tradicional que a gente está acostumado, a gente vê inúmeras fontes de absorção de química através da inalação. Eu, por exemplo, quando pari, primeiro ato do cirurgião, né, do meu obstetra, foi quando eu deitei na maca cirúrgica, me dar uma substância para eu inalar. Disse que eu contasse de 1 até 10 e eu iria ficar sedada para ele começar o processo de anestesia. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela época não era óleo essencial, eu nem conhecia os óleos essenciais. Meu último parto foi em 2011, né? O meu filho mais novo tem 13 anos hoje em dia. Naquela época comecei a usar os óleos, ele estava com 6 anos. Mas, de fato, foi um medicamento sintético que me fez sedar através da respiração. E quantas outras substâncias, né, existem aí que os efeitos surgem no corpo a partir da respiração? Então, é só para fazer um comparativo e vocês entenderem que a química, de fato, age no nosso corpo através da respiração. Por isso, a gente tem que ter cautela o que a gente respira por aí, né? E como utilizar além dessa forma direta, como eu mostrei a vocês, com essa inalação consciente. Você pode também utilizar através de um difusor, que é um acessório maravilhoso, inclusive, porque a gente consegue difundir as moléculas do óleo no ambiente, atingindo várias pessoas, ou até só a nós, quando a gente quer ali um efeito mais prolongado, quando a gente está dormindo e quer receber o benefício dos óleos. Os meus filhos, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu só usava através do difusor. Eu não sabia usar de forma aromática direta, como eu mostrei a vocês aqui. Eu não sabia usar de forma tópica, passando na pele, eu não sabia usar de forma interna, mas a minha alternativa prática daquela época foi usar o difusor. Eu colocava os meninos para rezar e para dormir, o difusor ficava funcionando no quarto deles enquanto eles dormiam, e eles respirando, sentiram todo o benefício que a partir dos 20 dias começou realmente a trazer ali tudo que eles precisavam e que a gente já sentia falta há tanto tempo na minha casa, tá? Então, temos acessórios maravilhosos, tanto difusores como também acessórios pessoais, pulseirinhas, colarizinhos. Hoje em dia a aromaterapia está tão difundida, e para quem não sabe, a aromaterapia é uma das terapias integrativas permitidas pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde aqui do nosso país, que por ser algo que está se difundindo, também surgem acessórios e novidades ligadas à aromaterapia. Então, para
deixar mais prático o uso, as pessoas começaram a criar acessórios diferenciados, personalizados e lindos que vocês podem usufruir, tá? Uso tópico, que é o passar na pele, também muito bacana, é uma das formas de uso que eu mais uso para mim e para os meus filhos, né? O uso rápido e prático, eu gosto muito da inalação, principalmente quando eu quero conter algo emocional. Eu sou uma pessoa ansiosa, então durante o dia eu sempre tenho o meu amuletozinho, que é o meu balance, é o óleo do equilíbrio, é o óleo dos pensamentos acelerados. Mas, de fato, na minha prática cotidiana aqui em casa, a gente usa muito de forma tópica, porque eu uso para celulite, eu uso para dor abdominal, eu uso para questão de longevidade, eu uso inclusive para parte de emoções e onde usar o óleo essencial de forma tópica, passando na pele. Planta dos pés, coluna, a região onde eu quero receber o benefício. Então, eu faço muito esporte, às vezes eu tô com uma dor, né, de um pós-treino, às vezes de um mau jeito, de uma pancada, onde eu vou usar o óleo essencial? No local da dor. Eu tenho tendinite, onde eu uso os óleos essenciais? No local do tendão. Eu tô com desconforto abdominal, na região do meu abdômen. Então, a gente sempre vai procurar usar também o óleo essencial na região do benefício que a gente quer receber, ou quando a gente não identificar, como uma questão hormonal ou outras questões, a gente pode usar em regiões de melhor absorção, que são essas que eu citei inicialmente: pés, coluna, pulsos, atrás da orelha, nuca, e vai ser super eficiente. E quando a gente usa de forma tópica, a gente tem uma vantagem muito grande. A gente economiza o nosso óleo, porque a gente dilui num óleo vegetal, que é o que vai fazer com que o óleo essencial carreie e seja recebido de forma mais eficiente pelo nosso corpo, porque o óleo essencial é uma substância volátil. Ele evapora. Quando a gente inala, a gente nem vê o nossa mão oleosa. Isso é muito bacana. E por quê? Porque como ele é volátil, e existe essa evaporação, a gente usa diluído no óleo vegetal, aquilo faz com que o óleo fixe na nossa pele, e ao fixar na nossa pele, a gente tem uma absorção muito melhor e evita qualquer tipo de sensibilidade. Porque, claro, aqui a gente está falando de substâncias naturais, mas que por vir de plantas, obviamente, algumas podem causar sensibilidade na pele. Existem óleos que não são neutros, então com óleo vegetal a gente evita qualquer sensibilização, qualquer sensação de ardor, qualquer sensação de queimor, inclusive como tem óleos que são fortes, quentes, muitas vezes podem manchar a pele. E com óleo vegetal nada disso vai acontecer, tá? Então a gente vai ter aí muito mais duração, a gente vai ter segurança e a gente vai economizar o nosso óleo essencial. Para vocês terem noção, para um bebê, quando a gente usa um óleo essencial para o soninho, a exemplo da lavanda, a gente usa uma gota para 10 ml de óleo vegetal, que é uma colher de sopa grande. Então, aquela mãezinha que fez aquela diluição e colocou no frasquinho, vai usar ali aqueles 10 ml de lavanda por mais de ano passando no pezinho do bebê, né? Uma gotinha de lavanda diluída em 10 ml de óleo vegetal é o suficiente para beneficiar no soninho, para beneficiar numa cólicazinha e na necessidade que aquele bebê tiver. E, obviamente, vai mudando de acordo com as idades, tá? Uso interno do óleo. Aqui eu trago aquele adendo que eu falei inicialmente que eu falaria para vocês. O uso interno a gente pode fazer desde que a gente tenha óleos essenciais puros e certificados, com autorizações de todos os órgãos sanitários de saúde do nosso país, tá? Aqui eu estou falando dos óleos essenciais da doTERRA, que significa dádiva da terra, né? É um óleo muito especial, é o óleo que eu realmente escolhi para cuidar da minha família e que eu hoje sou parceira e sou educadora dos usos e prezo sim pela qualidade do que eu trago para minha família. Então, esse óleo tem todas as permissões. Aqui no Brasil, só ele pode ser ingerido, tá? Então, se você tiver um outro na sua casa, não vai dizer que a professora Renata disse que você pode ingerir, porque de fato não pode. O único que você pode é esse aqui, porque tem certificações da Anvisa, da Covisa, do FDA, que é o órgão internacional, e a gente pode fazer uso com segurança. Quais as formas de uso de forma interna? A gente pode usar dentro de uma cápsula vegetal vazia, a gente pode usar na água como saborizador, e a água vai ser apenas um facilitador da ingestão, porque água e óleo não se misturam, todos nós já aprendemos isso lá na quarta série do primário, né? Quer dizer, primário não, hoje nem chama mais primário, né, gente? Isso é coisa de quem é 40 a mais. Mas eu acho que é do ensino fundamental, né? Enfim, mas a gente sabe que água e óleo não se misturam, então a água vai só facilitar a ingestão do óleo essencial para quem não quer, de repente, usar sublingual, tá? Ou quem não quer sentir o sabor do óleo essencial de uma forma muito forte, coloca ali, saboriza e bebe com a aguinha. Outra forma de uso dos óleos essenciais e que eu amo é no alimento.
A gente pode fazer um azeite saborizado, um mel saborizado, a gente pode usar no chá, a gente pode usar no café, a gente pode temperar uma salada e a gente pode, inclusive, cozinhar com os óleos essenciais. E quando a gente cozinha com os óleos essenciais, que leva ele ali a altas temperaturas, a gente está dando sabor, tempero ao alimento. Ali a gente não quer terapeuticidade alguma, a gente só quer deixar aquela rabada gostosa com gostinho de óleo essencial de alecrim, ou a gente só quer deixar o nosso peixinho temperado com limão siciliano, que vai dar um sabor delicioso e a gente vai sorrir. A terapeuticidade está aí em comer um alimento saboroso e delicioso, tá? É por isso que a gente vê aí esses masterchefs, esses chefs que dão curso na televisão, usando o óleo essencial para temperar o alimento e trazer sabor e deixar a comida mais gostosa. Mas ali a gente não tem uma comida terapêutica, a gente tem uma comida deliciosa. Tá? E quando eu falo de características de terapeuticidade, de pureza, de certificação, eu não posso deixar de falar que o óleo essencial da doTERRA é o único no mundo que tem o selo certificado de pureza testada e garantida. Aqui nesse frasquinho a gente tem realmente óleo essencial puro e a gente consegue, inclusive, saber todo o DNA, que é o que a gente chama de cromatografia do óleo, do que tem aqui dentro, sem nenhum contaminante sintético, sem nenhum diluente, óleo essencial puro. E como a gente sabe disso? A doTERRA é a única empresa no mundo que fornece ao consumidor o número de lote do produto, onde ele pode ali consultar e verificar tudo que tem dentro desse frasco, inclusive com percentuais de cada uma das substâncias químicas que existem aqui dentro. Porque tem óleos essenciais que têm muitas substâncias químicas e por isso que eles trazem benefícios em situações variadas e vocês vão ouvir um pouco mais daqui a pouquinho. Outro ponto muito importante, só para vocês saberem, é que a doTERRA colhe os óleos essenciais, onde ele extrai os óleos essenciais, onde ele é produzido de forma nativa, com melhor solo, com melhor clima, que vai trazer a melhor química para nós consumidores nos beneficiarmos daquela situação que o óleo propõe, né? E para vocês terem uma noção disso, quão é importante o local onde aquele óleo essencial é extraído, a lavanda francesa, por exemplo, que é extraída lá na França e na Bulgária, que é o habitat original da lavanda, traz um percentual químico muito maior e eficiente da química que vai beneficiar o sono, que vai beneficiar nas características das nossas emoções ansiosas e de situações que a gente precisa da lavanda para acalmar. Já uma lavanda adaptada aqui no Brasil, a lavanda brasileira, por exemplo, tem situações químicas completamente diferentes. E ao contrário de trazer aí a melhoria do sono, vai lhe trazer mais agitação. Então, olha a importância de onde é extraído o óleo. E fora isso, a doTERRA faz um trabalho lindo de co-impacto com os produtores, de um trabalho social maravilhoso, onde ela leva água potável, escolas, postos de saúde e garante que aquele produtor e a família deles, diretamente, sem nenhum intermediário, tenham uma qualidade boa de vida para aquela família e possam colocar a melhor energia no óleo essencial, inclusive respeitando o tempo da planta. Porque eles vão ter o sustento da família deles e os benefícios que a família dele merece, e a doTERRA vai estar subsidiando tudo isso para que ele respeite cada planta, cada vivência e ele coloque a melhor energia nesse frasco. Ou seja, uma empresa que se preocupa do antes, daquele produtor, ao depois, de nós que somos consumidores. Qualidade de vida para o produtor e qualidade de vida para nós, tá certo? Quem quiser saber um pouco mais sobre qual impacto, sobre o trabalho social da doTERRA, fala comigo que eu mando uns vídeos assim especiais e emocionantes para vocês sentirem o poder da energia que tem dentro de cada um desses frasquinhos. E aí agora chegou a hora de pegar um papel e a caneta, que eu vou falar dos 12 óleos que eu considero uma farmacinha natural. Foi com eles que eu comecei a minha vida na aromaterapia. Vou falar aqui dos dois que foram assim primordiais para eu conhecer esse mundo e de alguns outros que fazem parte do meu cotidiano. A gente tem muito mais de 100 óleos essenciais, mas eu não consigo falar deles todos para vocês hoje. E agora eu vou falar pelo menos duas, três características de cada um deles para vocês entenderem o poder que essas gotinhas naturais podem fazer na mudança de cuidados da nossa família. Bom, vou começar pelos dois que me trouxeram para cá, o Breathe e o On Guard. Brief e On Guard não têm nomes de plantas, porque são blends, são misturas de óleos essenciais, patenteados pela doTERRA, tá? Então, quando a gente falar na aromaterapia blend, sinergia, ali, naquele lugar, naquele frasquinho, tem mistura de óleos essenciais diferentes, que juntinhos se potencializam para o efeito que ele quer ter, tá? Então, aqui a gente tem um óleo para imunidade, que se chama On Guard, que tem eucalipto, laranja, cravo, canela e alecrim, e eles juntinhos se potencializam para fortalecer o nosso corpo
Eu usava dos meus filhos, porque eles estavam ali naquela fase dos 6 e 8 anos, né? Época escolar, que você vai e volta da escola cada dia com uma virose, com uma gripe, com algo diferente, além das situações respiratórias que eles tinham. Então, Malu, a minha consultora, me indicou segurar aí com a imunidade deles bem fortalecida. E o Brief, que é um blend para situações respiratórias, né? Ali a gente tem eucalipto, a gente tem melaleuca, a gente tem ravinçara, a gente tem peppermint, vários óleos essenciais também juntinhos, potencializando para beneficiar o sistema respiratório. Na época foram esses dois que eu usei com os meus filhos e maravilhosos. O Brief, hoje em dia, a gente pouco usa aqui na minha casa. Quem mais usa, inclusive, é o meu esposo, porque ronca, que tem um desvio de septo enorme, ainda não operou, e como ele ronca, me atrapalha no sono. Aí o Brief, ó, eu passo aqui no bigodinho dele e ele diminui o ronco, eu consigo dormir muito melhor, tá? Então, o Brief realmente, hoje em dia, é mais deixado de lado aqui em casa, e o On Guard, desde 2018, nunca deixou de ser usado. E eu posso dizer que eu não lembro o dia que eu ou os meus filhos ou o meu esposo utilizamos algum sintético para cuidar da nossa saúde, porque a gente de fato não chega a precisar. E eu tenho certeza que é porque a gente realmente faz uso contínuo desse óleo que fortalece o nosso corpo, que é o On Guard, que eu chamo o óleo da família. Vamos agora passar outros óleos. Bom, esses me encantaram, né? Eu fui cética, achando que não ia funcionar. O primeiro momento que funcionou, não vou mentir, eu disse que tinha melhorado a limpeza do quarto, eu disse que o clima tinha melhorado. Eu não acreditei que era a fumacinha que saía do difusor, eu chamava de fumacinha naquela época. Mas meu marido muito sabiamente disse: na dúvida, deixa a fumacinha funcionando. E assim o fizemos. E óbvio, eram os óleos essenciais, né? E aí a cética caiu na paixão. E de fato, um dos primeiros óleos que a gente começou a usar, fora esses dois, foi o Peppermint. O Peppermint é um óleo dos mais utilizados, é o hortelã-pimenta. É um óleo muito utilizado também para situações respiratórias, para benefício digestivo, não é à toa que a gente falou lá do chazinho de hortelã quando a gente está com conforto digestivo, né? É um óleo muito usado para pré-treino, para melhorar a qualidade do treino, a performance, a força e o foco do atleta. Não é à toa que os times de ponta aí do Brasil, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Botafogo, todos utilizam a rotina dos óleos essenciais e o peppermint é o óleo do pré-treino. Aliás, vamos fazer aqui um adendo: nenhum atleta de ponta utiliza substâncias químicas que não foram totalmente testadas, tá? Porque o atleta tá ali para ser perfeito. E um fisiologista, um médico do esporte, as pessoas que cuidam do atleta nunca prescreveriam ou solicitariam o uso de uma substância que não fosse permitida ou que de fato não tivesse a prova de que trazem efeitos positivos, né? Porque eles de fato têm que seguir uma rotina muito justa para que o esporte seja entregue de uma forma eficiente. Então, o Peppermint traz aí todos esses benefícios. Para dores de cabeça é um dos mais usados, né? Para aquela enxaqueca, para aquele incômodo. A gente tem também o frankincense, que é o rei dos óleos, é um óleo que atua em todos os sistemas do nosso corpo, seja respiratório, cardiovascular, e ele, além de neural, inclusive, o efeito do frankincense no nosso sistema nervoso é potentíssimo, né? E aí a gente vai falar nas doenças senis, a gente vai falar nas doenças neurológicas como um todo. Frankincense é maravilhoso, mas além de ter as funções específicas dele, ele ainda potencializa o efeito dos outros óleos que estão sendo usados em conjunto, tá? Então isso é muito importante também. A misturinha do frankincense com os outros óleos trazem mais potência ao efeito. Melaleuca, eu chamo da Santa Melaleuca. Aliás, eu tenho uma historinha bem interessante com melaleuca. Meu pai nunca acreditou nos óleos, né? A gente usa os óleos há muito tempo aqui na minha casa. Eu era uma cliente feliz antes de ser uma consultora de bem-estar, né? Eu não me tornei uma consultora logo, eu me tornei uma consultora depois de um ano só, que eu já era uma habituê dos óleos essenciais. Mas eu sempre tentei levar os óleos de forma emocional para o meu pai. Meu pai também é ansioso como eu, estressado, uma vida muito corrida, e eu sempre queria que ele trouxe, que ele tivesse o benefício emocional que eu tinha com os óleos. E ele sempre dizia: ah, tá bom, não, 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 e dava menor importância. Só que ele também é diabético e ele se corta sempre, e o diabético tem dificuldade de cicatrização. E uma das vezes que ele se cortou, minha mãe tacou melaleuca nele. Minha mãe também usa os óleos, minha família toda começou a usar os óleos quando eu comecei também, né, naquela época. E ela tacou melaleuca e cicatrizou, né? Começou um processo de cicatrização bem diferente, porque meu pai tinha muita dificuldade de cicatrizar. E ele ficou encantado, ele ficou tão encantado que ele começava a tirar foto todo dia da cicatrização dele e me mandava.
Eu falava, pai, que maravilha. É, filha, e seus olhos de verdade funcionam, né? E hoje em dia eu digo que ele é a pessoa que mais dá melaleuca de presente, porque se ele encontra um amigo diabético com algum corte, alguma situação, ele compra um melaleuca e dá de presente. Eu digo, pai, você é o melhor, porque eu nunca vi uma pessoa que mais dá melaleuca. Eu acho que seus amigos devem achar que você é doido, igual você achava que eu era antes, né? Mas a minha história com a melaleuca é essa. E é um óleo antifúngico, antibactericida, muito prescrito pelos ginecologistas para candidíase de repetição. Fungo de unha, super usado pelas podólogas, excelente também para psoríase, dermatite, tudo que tem a ver com a pele, né? Caspa, seborréia, piolho, tudo que é nosso tecido tegumentar, cabelo, pele e unha, o melaleuca atua muito bem. Aí a gente tem o Zengest, que é um blend para digestão, é um blend maravilhoso para os refluxos, gastrites, intestino irritável, tudo que tem a ver com o sistema digestivo. O Zengest atua muito bem. A gente tem o Balance, que é o meu amuleto da ansiedade, o meu amuleto dos pensamentos acelerados, o meu amuleto do foco, né? Um blend preparado pela doTERRA e para mim não existe nada melhor para as minhas emoções, para essa cabecinha pensante, agitada e que os pensamentos saem pulando. É ele realmente que me aterra para que eu possa estar aqui conversando com vocês hoje, falando sobre os olhos, porque senão eu ia estar falando sobre o prazo, sobre os meninos, sobre o marido, mas eu não ia conseguir focar e me centrar no que eu preciso transmitir para vocês. Deep Blue é um blend também formulado para dores corpóreas, e aí a gente fala dor óssea, dor muscular, dor nos tendões, né? As fibromialgias, bursite, tendinite, todos os ites corpóreos. O Deep Blue realmente traz um benefício surreal para a dor. É como se fosse passar a mão e tirar aquela dor, né? Eu sempre digo que o Deep Blue é o passar a mão na dor, tá? Lavanda é um dos mais conhecidos na aromaterapia, é um dos queridinhos da memória afetiva, porque quem nunca, né, usou ali um perfuminho de lavanda, um sabonetinho, um talquinho, o cheirinho da vovó. Então, em geral, a lavanda traz muito essa memória afetiva. É um dos óleos mais utilizados também pelas multifunções. O lavanda é um calmante natural, o lavanda é excelente para o sono, o lavanda é um cicatrizante potentíssimo, excelente para queimaduras, muito bom para rugas, ele estimula o nosso corpo a produzir o colágeno, excelente para o sono, estimula o nosso corpo a produzir melatonina, dentre outras mil e uma situações. Analgésico, né? É realmente um óleo multifuncional, né? Então, lavandinha aí para todos. E lembrando, para quem ainda tem dúvida dos efeitos da aromaterapia, né, e gostaria de saber efeitos, né, através de pesquisas e comprovações, existem muitas pesquisas científicas, médicas, de hospitais, de universidades renomadas ligadas à aromaterapia. Quem for da área de saúde, vai lá no PubMed, vai no site de pesquisa científica globais e busca sobre aromaterapia que vocês vão encontrar inúmeros estudos, tá? E a lavanda é um dos mais estudados para o TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada. Copaíba é o meu queridinho, brasileiríssimo. Vocês verem que tem vários queridinhos meus aqui, né? Mas o Copaíba faz parte da minha rotina na hora que eu amanheço, tá? O Copaíba é um óleo brasileiro extraído aqui na nossa Amazônia, antioxidante, anti-inflamatório, combate radicais livres, atua também em todos os sistemas do nosso corpo, do mesmo jeito que o frankincense atua em todos os sistemas, o Copaíba também atua muito fortemente nos nossos sistemas. Eu uso o Copaíba para longevidade e para inflamações do corpo, aliado ao Lemon, que é o meu óleo que cuida do meu colesterol, tá? O Lemon é o óleo do detox, da limpeza do corpo, da limpeza da casa e da limpeza da mente. É um óleo que traz foco, que traz clareza mental, que descansa a mente. É um óleo também que atua muito bem nas gorduras, né? Gordura do fígado, gordura do colesterol e tudo isso. Eu tenho colesterol fisiológico, então o limão faz parte da minha rotina. É o que me ajuda no equilíbrio das minhas taxas, obviamente aliado a uma prática de atividade física, a uma alimentação, né? Afinal de contas, bem-estar é um contexto. Aqui a gente não está falando de milagre, a gente está falando de bem-estar e de cuidados. E a tangerina, que eu chamo do óleo da alegria, que é um óleo que traz uma sensação de bem-estar para a mente, aquela fadiga mental que ataca muitas vezes o nosso corpo ali com toda atividade, mas a nossa mente cansada. O tangerina traz essa sensação de felicidade, traz a sensação de bem-estar, atua muito bem nas emoções, na ansiedade, na depressão. É um óleo também muito bom para a imunidade e excelente para a saúde do intestino, para o funcionamento do intestino preguiçoso, tá? Gente, eu queria falar aí globalzinho desses 12 óleos, para vocês entenderem que cada gotinha dessa pode ajudar em várias situações dentro da mesma casa, tá? Trago aqui alguns números para vocês
sobre pesquisas científicas que demonstram, né, como a aromaterapia atua de forma muito eficiente na saúde e no bem-estar. Não é à toa que o SUS trouxe como terapias integrativas, que faz parte das PICs, né? Do contrário, o SUS não traria, e a gente tem realmente o Sistema Único de Saúde aí com muitas práticas interessantes, apesar de nem todos os estados e capitais terem adotado ainda as práticas integrativas, a gente tem um benefício maravilhoso que já começaram, né? A primeira sementinha já foi plantada e aí desde então vem sendo difundido. Trago também esse quadrinho para mostrar para vocês que soluções naturais para uma família não estão atidas só ao frasco do óleo essencial que vocês compram, mas sim a outros produtos livres, verdes, sem parabenos, sem petrolatos, sem contaminantes sintéticos, né, sem nada que possa ali trazer toxicidade ao nosso organismo. E aí a gente vai ter higiene, a gente vai ter suplementação, a gente vai ter produto de pele e a gente pode, inclusive, fabricar nossos próprios produtos com os óleos essenciais. A gente pode fabricar os nossos blends de pele, a gente pode fabricar aquele sabonetezinho natural, a gente pode fabricar várias outras situações e receitinha com os óleos essenciais. E para isso vocês têm um consultor de bem-estar para te auxiliar. E eu trago este quadrinho aqui, que é um exercício para vocês. Printem e guardem isso e façam aí depois. Dá uma notinha de 1 a 10, como é que está o seu autocuidado. Isso aqui é uma autoavaliação, para você entender o que que você precisa melhorar para que o seu bem-estar esteja em sintonia. Porque bem-estar é isso tudo aqui, ó, é alimentação, é a prática de atividade física, de um movimento, né, diário, o descanso e a redução do estresse, a redução do acúmulo tóxico, os cuidados pessoais conscientes e os cuidados proativos mesmo. Ai, desculpa, médicos. Então, deixa eu só beber uma aguinha. Ó, vou colocar o óleo de tangerina aqui na água para vocês verem uma das formas de uso dos óleos essenciais, tá? Eu adoro saborizar a água, ó. Coloco uma gotinha só. Eu sempre gosto de inalar antes de beber. Degustador de vinho não inala o vinho antes de beber? Pois é, a degustadora do óleo essencial também. E aí, ó. Faz essa autoavaliação para ver o que que você pode melhorar. E os óleos essenciais podem auxiliar em todas essas situações como aliados aí para que você possa ter motivação e possa ter benefícios em tudo isso. Olha só, chegou a hora de saber como trazer as soluções naturais para sua casa, tá? Duas formas que eu, de fato, vou dizer aqui eu acho mais inteligente, que foi a que eu escolhi lá em 2018, tá? Uma delas é você buscar o consultor de bem-estar que te convidou para estar aqui hoje, e ele vai lhe dar um link de uma lojinha para você comprar um óleo essencial a preço regular, né? Eu não acho a mais inteligente, porque eu sou a rainha do desconto, tá? Eu gosto de desconto, eu gosto de benefício, então o que eu acho mais inteligente é se tornar um cliente preferencial do Terra, que é o que eu me tornei lá em 2018. Hoje em dia eu sou uma consultora, não sou mais uma cliente preferencial, mas lá em 2018 eu me tornei uma cliente preferencial, comprando os óleos com desconto, tendo cashback e ganhando presentinhos, tá? Então, quais são os benefícios de ser um membro do Terra? Comprar sempre com 25% de desconto, ter cashback de 10 a 30%, ou seja, a gente ganha pontinhos para tirar em produtos gratuitos. Não há consumo mínimo e consumo mensal. Você pode consumir o quanto você quiser e quando você quiser. Você participa de qualquer promoção da empresa e tem o apoio de um consultor de bem-estar que vai lhe ajudar a segurar na sua mão para que você possa fazer uso seguro e eficiente dos seus olhos no início e lhe dar ferramentas para que você tenha aí autonomia no seu autocuidado. Né? Junto do serviço de prestação desse consultor que vai estar lhe apoiando, ele tem também uma plataforma maravilhosa de autocuidado que a nossa equipe vai dar de presente para você, para que você possa se beneficiar de aulinhas temáticas com temas variados, desde esporte, autismo, parte respiratória, cuidados com a pele, tratamento capilar, entre outras situações, como também e-books e formas de facilitar o seu uso eficiente na sua rotina familiar, tá? Como ser um cliente preferencial do Terra, você pode pagar uma inscriçãozinha, tipo Sans Club, ficar vinculado ali e toda vez que você quiser utilizar o site vai se beneficiar de tudo isso. Ou você pode comprar um kit de óleos familiar, ficar isentado dessa taxa de boas-vindas e ter os mesmos benefícios que eu acabei de falar. A forma que eu acho mais inteligente é o kit, porque tem desconto de mais de 40%, né? Então, além dos 25% que você teria, no kit você tem a mais aí em torno de 40% nos óleos essenciais e todas as vantagens que eu mencionei anteriormente. E aí eu vou apresentar alguns kits para vocês. Hoje eu escolheria esse, que é um kit que vem com os óleos de 15 ml, vai durar aí 1 ano usando com a família toda, né? Se brincar. Vem com a pomada, já vem com o difusor de presente. A gente pode parcelar em até 6 meses e
em até 6 vezes, desculpa, e esse mês tem um presente exclusivo para você através do link do seu consultor. Ele vai lhe dar um link especial e vai vir um presente para você. Quem vai te passar essa informação do presente é o consultor. Vou lhe deixar curioso, tá bom? Hoje eu escolheria esse, mas lá em 2018 eu não escolhi esse, até porque eu acho que nem existia, nem me lembro. Mas de fato eu queria experimentar, eu não queria comprar óleos tão grandes, porque eu nem acreditava que iriam funcionar. E eu escolhi esse aqui. Na minha época só vinha com 10 óleos, agora vocês têm a vantagem de vir com dois a mais, e que são óleos que eu uso muito aqui na minha casa, que é justamente o Balance e o Zengest, que na minha época não tinha, eu tive que comprar avulso. Mas eu comprei esse kit e um difusor à parte. Por isso que eu escolheria o anterior, que vem com óleos maiores e ainda vem com difusor de presente. Mas se de fato você não quiser começar assim, vem com a farmacinha familiar do Kit Brasil Living, você pode parcelar em até 6 vezes e também ganha aquele brinde exclusivo que o seu consultor de bem-estar vai lhe passar. Passada essa oportunidade, ainda tem o kit início rápido, para quem quer algo ali, né, mais prático, já vem com óleo de coco, que é o óleo vegetal para diluir os óleos essenciais. É um kit econômico, inclusive. Você parcela em até 3 vezes. E para quem não quer nenhum desses kits, mas quer começar introduzindo na aromaterapia, com o básico do básico, eu sugiro começar pelo menos com o lavanda, o limão e o hortelã, que é um kit apresentação. Naturalmente, você vai pagar a taxa de boas-vindas, aquela taxinha de R$ 90, o frete, e vai aí fazer parte desse mundo da aromaterapia com R$ 234, e a partir de então, o limite para a utilização das soluções naturais na sua vida não vai mais existir, porque você vai conhecer essas gotinhas e vai entender o poder que eles trazem para sua família e vão querer com certeza introduzir na rotina, tá? Gente, eu agradeço demais para quem ficou até aqui. Depois eu quero saber quem anotou aí os olhos que faz sentido para você ou até para algum amigo ou para alguém que esteja próximo, um parente que possa se beneficiar. Conversa com o consultor de bem-estar, com aquela pessoa que te indicou para estar aqui hoje nessa apresentação. Pede dicas, pede aí a informação sobre qual é o presente que você ganha se você escolher um dos kits. Pede mais informação que você precise. Faça a sua escolha e seja bem-vindo a essas soluções naturais. Agora eu vou fazer um convite. Para quem quiser ficar mais 5 minutinhos, eu vou falar um pouquinho sobre qual é o meu trabalho de consultor de bem-estar. Até para você entender o trabalho que aquela pessoa que está aí do outro lado, que te convidou para estar aqui hoje, faz, e para ver se faz algum sentido para você fazer parte também desse momento de compartilhamento, educação dos olhos e trazer a compra dessas soluções de forma inteligente para o próximo, tá? Então, para quem ficou, sejam bem-vindos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, tá? Eu sou Renata, já falei anteriormente, já falei da minha profissão, mas por que que eu resolvi me tornar uma parceira de doTERRA, uma educadora dos óleos essenciais? Essa pessoa que facilita a vida das pessoas com o uso da aromaterapia. Porque aqui com a doTERRA, eu trouxe algo novo para a vida financeira, inclusive, né? Eu sempre digo que eu mudo vidas e gero renda aqui nesse negócio. Eu mudo vidas no sentido do autocuidado, do cuidado com a família, a forma que as pessoas têm a forma que as pessoas têm de se cuidar, como eu mudei a forma de cuidar da minha família, mas eu também gero renda. Gero renda para mim, porque é o meu negócio, e gero renda para outras famílias que vêm aqui também compartilhar o óleo essencial junto comigo, como parceiros, com suas empresas independentes, com seu empreendedorismo independente, mas trazendo aí uma fonte de renda complementar, o principal. E o que é a doTERRA? O que é essa empresa que eu escolhi como parceira? Né? Ah, antes disso, peraí, não vou nem falar da Terra antes disso. Eu vou fazer só uma chamadinha aqui para vocês entenderem o que era a minha vida antes. Minha vida antes era igual a desse moço aí, ó, carregando baldes, tá? Esse moço, ele carrega baldes de água para levar para a comunidade e essa é a fonte de renda dele. Só que ele tinha muitas limitações com isso. E ele inteligentemente percebeu que ia chegar um momento que ele precisava de algo que fosse mais fluido, algo que fosse mais eterno, algo que lhe desse uma renda a mais, né? Inclusive residual, sem precisar da força. E ele começou a construir uma adutora enquanto ele carregava baldes, até o momento que a adutora jorrou. Então, ele fez em paralelo ali o carregar de baldes, que era a fonte de renda dele, e construía uma adutora para levar a água para a comunidade, para que aquela adutora pudesse ser a fonte de renda ilimitada dele. E é exatamente o meu caminho profissional. Eu era advogada que carregava baldes, resolvi começar a construir a minha adutora em paralelo, junto com a doTERRA, empreendendo. Eu nunca tinha empreendido na vida. E hoje eu vejo as gotinhas de água jorrando aí pela adutora e a minha vida financeira sendo transformada através desse negócio. Então eu trago aqui um questionamentozinho, né, para saber onde é que você está.
Você está na Renata que transportava baldes, ou você está na Renata que está construindo uma adutora ou já construiu sua própria adutora. E eu trago aí as diferenças entre um e outro nos baldes, né? Eu trocava horas por dinheiro, eu tinha progressos e ganhos limitados, liberdade de tempo bem limitada, inclusive, e eu construía os sonhos dos outros. Aqui, nesse meu momento, eu tenho uma renda residual e duradoura, eu não tenho limite de progressos e ganhos, eu que estabeleço esse limite, porque eu sou empreendedora. Eu tenho liberdade de escolher os meus horários de trabalho, né? Liberdade de tempo, de organização de agenda, liberdade geográfica, e eu realizo os meus sonhos da minha família. Então, depois pensa aí em que situação você está, e eu vou falar um pouquinho de doTERRA, que é a minha parceira de negócio. Eu estou aqui falando da maior empresa de óleos essenciais do mundo. Eu estou falando de uma empresa que tem os melhores óleos essenciais do mundo, certificados CPTG, e eles fazem questão de ter esse certificado, essa pureza e essa qualidade, sem sombra de dúvidas, nenhum é igual ao nosso. É uma empresa fundada nos Estados Unidos por 7 donos. É uma empresa particular, é uma empresa que não tem ali nenhum acesso a dinheiro público, nenhum acesso à bolsa e a mercado de valores, super estável, né? O que me traz segurança no meu negócio. É uma empresa que tem uma retenção enorme, porque os nossos clientes voltam a comprar a cada 3 meses, no mínimo, eles estão renovando os óleos essenciais ou adquirindo outras soluções naturais para suas famílias, e isso é uma retenção recorde no mercado de vendas diretas e marketing de relacionamento, né? Porque realmente é um produto que mostra eficiência e é uma empresa que tem um propósito diferenciado. É uma empresa que ela tem um propósito de se preocupar com o mundo, de mudar o mundo. E aí ela faz isso através do co-impacto do Healing Hands, que é um dos outros 2 pilares da empresa, que eu falei para vocês anteriormente, levando qualidade e sustentabilidade para aqueles produtores e levando também uma vida social muito melhor, não só para os produtores dos óleos essenciais, mas também para várias situações, várias calamidades, várias situações públicas e mundiais que a doTERRA traz um auxílio sem usar isso como publicidade. Esse é um dos pilares que mais me atraem e mais brilham os meus olhos na doTERRA, tá? E quando eu me tornei uma consultora de bem-estar, eu ganhei uma lojinha virtual, um site preparado pela doTERRA para mim, onde eu posso tanto disponibilizar o produto para o consumidor que quer comprar de forma regular, como eu posso também disponibilizar a compra de forma inteligente através do cadastro do cliente, ou ainda trazer aí consultores de bem-estar que possam ser parceiros de negócio também da doTERRA e fazerem parte da nossa equipe em conjunto, tá? Aliado a isso, a gente tem um plano de compensação maravilhoso que nos paga por performance, né, pelas indicações que a gente faz. Então, a doTERRA nos remunera com as indicações dos clientes, com as indicações dos consultores. Ela nos dá bônus de acordo com as estratégias de equipe e os volumes e performance. E elas, ad eternum, vão estar nos remunerando, nos pagando ali mensalmente com aquele dinheiro que entra na nossa conta no dia 25, por aqueles clientes que, depois de 10 anos que foram indicados por nós, continuam comprando os óleos essenciais. Seja no Brasil, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, na Europa, não importa. Aqui a gente tem um negócio global. Eu não estou limitada a Aracaju, eu não estou limitada ao meu bairro. Eu estou limitada a mais de 60 países onde a doTERRA está. E o meu negócio hoje está em 7 países. Quiçá um dia estará nesses 60, tá? Então, é muito bacana e até divisão de lucros a empresa faz com nós líderes. Então, é um plano bem engrandecedor que me faz muito feliz e ajuda muito na situação financeira da minha família. Algo também que é interessante é que aqui você escolhe o que você quer ser, se você quer ser só um cliente que utiliza os produtos de forma inteligente, se você quer ser um compartilhador, aquela pessoa que fala do bem-estar dos olhos, mas não necessariamente é uma fonte de renda, ou se você quer ser um construtor de um negócio, um empreendedor para ter aí essa fonte de renda complementar ou principal na sua vida. E agora eu trago o último quadrinho do dia, mais um exercício para você me dizer o que exerceria maior impacto em sua vida, em relação a ganhos, em relação a fazer o que você gosta ou em relação a trabalhar de modo mais inteligente. Printa esse quadrinho e, junto com aquele quadrinho do autocuidado, faz esse exercício. E se algo fez sentido para você, seja o autocuidado
ou o momento de empreender com do Terra, fala com o consultor que te convidou e vamos bater um papo mais detalhado sobre isso. E seja bem-vindo ao mundo das soluções naturais e da oportunidade de empreender nesse mundo de bem-estar e de saúde, que é um mercado que mais cresce no mundo. Gente, agradeço a todos que ficaram até agora. Eu vou parar a gravação, vou abrir para perguntas e vamos lá bater esse papo?